Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Estamos aqui falando sobre os 10 mandamentos. Hoje é 8 de julho de 2026, quinta-feira. Vamos ler um texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem teu filho, tua filha, nem ninguém, nem nada, nem animais, nem nada. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém? Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, são os 10 mandamentos, que é o nosso assunto. Do 18 ao 21, Moisés é mediador entre Deus e o povo, naquele contexto. Do 22 ao 26, é leis acerca dos altares. Vamos aqui falar um pouco aqui sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento é o dia do descanso do Senhor, que é o sábado. Amém? E Deus santificou o sábado. Eu sei que eu vou escandalizar alguns crentes aí, mas se você quiser ouvir, tenha paciência e busque compreensão em Deus. Não principalmente em mim, mas em Deus, na palavra, tá certo? Mas eu quero aqui traçar algumas coisas para que você possa pensar a respeito do quarto mandamento, que é o dia do Senhor, que é o sábado santificado pelo Senhor. Primeiro, Deus não mudou o sábado. Jesus Cristo não mudou o sábado. Essa é a primeira coisa. Quem mudou, pastor André? Quem mudou, quem mudou o sábado foi um cidadão chamado Constantino, imperador romano. Ele decretou uma lei no dia 7 de março do ano 321 da era cristã, e ele decretou dizendo que a partir dali não seria mais o sábado, seria o domingo. Então, Jesus não mudou, quem mudou foi o imperador romano, e ali está associado ao dia do sol. Então tem toda essa cultura que vem aí lá das línguas germânicas e tal, tudo que mantém isso foi Constantino que mudou para o domingo, tá certo? Não foram os apóstolos nem Jesus, não. Então são duas coisas que eu estou dizendo já para você. Olha aqui o que Constantino disse quando ele mudou, quando ele decretou essa lei. Disse assim: olha o que ele determinou. Que, no venerável dia do sol, os magistrados e os que residem nas cidades descansem e que todas as oficinas sejam fechadas. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para os sementeiras ou a plantação de vinhas. Então, Constantino determinou que seria domingo o descanso. Amém? Olha, amado, isso é muito interessante. A terceira coisa é o seguinte: primeira, que Jesus não mudou. A segunda, que foi Constantino. Então, foram os homens que mudaram, tá certo? A terceira coisa é que o sábado, ela é uma lei cerimonial e ela é uma lei moral, tá certo? No aspecto cerimonial, o sábado ele consistia em uma determinação acerca assim do descanso que o povo judeu deveria ter e tal, certo? No sentido moral, ela consiste assim numa principal, no sentido que é determinado por Deus em observância assim de guardar um dia para o Senhor. Amém? Então tem a lei cerimonial, que era para o judeu, e tem a lei moral, e Jesus, quando cita isso, ele cita no sentido moral. Vamos ver aqui, no sentido cerimonial, isso é a quarta coisa, a observância do sábado era exigida para o povo de Israel, tá certo? Ou os estrangeiros que viviam lá. Você lê Êxodo 20, versículo 10, que eu já li aqui, está dentro. No segundo aspecto, que é o moral, quando Cristo fala sobre isso, a palavra de Deus é para que o sábado é extensivo a todos os povos, em todas as épocas, em todos os tempos e eras futuras. Então, Cristo não anulou o sábado, não, tá certo? Já tem crente aí arrepiando os cabelos, né? Quinta coisa, quando Cristo fala em relação ao sábado, ele fala no sentido da lei moral. Quando ele cita o sábado no Novo Testamento, ele vai citar várias vezes, Mateus 19, do 16 ao 22, o Marcos do 10, do 17 ao 22 também, Lucas 18, do 18 ao 23, ele vai citar. E quando Jesus cita, ele cita no sentido moral. Amém? Sexta coisa, Jesus Cristo de Nazaré declarou que ele é Senhor do sábado.
Amém? Então, isso aqui é muito interessante. Eu vou ler Mateus capítulo 12, versículo 8, que diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui tem um porém de Jesus muito interessante com relação a isso. E aí, devemos guardar o sábado ou não? Vamos ao texto de Êxodo rapidamente. Olha, para falar isso aqui, precisar de um seminário. Eu quero dar só um spoiler, eu quero despertar você a buscar ler a Bíblia, entender, buscar compreender, buscar as verdades da palavra de Deus e entender as coisas no seu contexto, no seu lugar, separando uma coisa da outra. Êxodo capítulo 20, versículo 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ora, partindo do princípio de que Cristo não mudou o sábado para o domingo, foi Constantino quem mudou, tá certo? Então, por uma conveniência política, tá certo? Nesse sentido, o sábado continua sendo como o dia do Senhor. Porque Jesus não mudou, quem mudou foi Constantino por uma conveniência. Olha, as pessoas dizem que Constantino se converteu. Constantino se converteu, não, meu irmão. Eu vou dizer assim, é o nove dedo de hoje, que está aí com história de se reunindo com os crentes. Não vá nessa, não, que você está sendo enganado, tá certo? Então, lembrar do dia de sábado, na lei cerimonial, continua valendo ali. Aí o versículo 9 vai dizer: 6 dias trabalhará e seis trabalharás e fará toda a tua obra. Ou seja, o que Deus está determinando é um descanso, tá certo? E ele determina o sétimo dia, porque o versículo 10 vai dizer que o Senhor descansou no sábado. No sétimo dia, depois de ter feito a sua criação, Deus descansou. Então tem essa relação do descanso para nossa necessidade. Então Deus estabelece um dia de descanso, porque o ser humano ele pensa em si, é querer ganhar e tal, viver, enricar, tudo isso, né? E tal. Então, aí Deus determina lá para o povo judeu essa lei cerimonial, que ele deveria descansar e ter um dia exclusivo do Senhor. Amém. E Jesus não mudou o sábado. Quem mudou foi Constantino, tá bom? Então, o versículo 10 vai dizer isso. Quando nós encontramos essa condição na lei cerimonial, a resposta vai estar no versículo 11, porque no versículo 11 vai dizer o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Olha, no sentido cerimonial, Deus estabeleceu um descanso para o povo judeu naquele contexto, uma necessidade de descanso, tá certo? Isso é uma coisa óbvia. Quando o Senhor estabelece isso, ele quer que seu povo reserve um dia para o descanso e para adorá-lo. Porque Deus sabe, o ser humano é obstinado. Ele vai se esquecer de Deus facilmente. Isso aconteceu na história de Israel desde o princípio, acontece com os crentes hoje. Tem crente aí que está apostatando da fé, porque você, meu irmão, que te diz que é crente e está defendendo o sistema socialista, marxista, comunista, terrorista, corrupto, ladrão, criminoso, aí você ou não entendeu o cristianismo ou não entendeu o que é esse sistema marxista socialista, tá certo? Então, o que Deus está estabelecendo, porque eu estou associando por isso mesmo, porque em todas as épocas vai ter gente querendo ali inserir coisas dentro, mas Deus estabelece um dia e ele estabelece o dia de sábado na lei. Então eu vou dizer para você que Jesus não mudou essa lei, no sentido de que devemos ter um dia de descanso. A gente precisa compreender isso. Na era cristã, quem mudou, eu já disse para você, foi Constantino, 7 de março de 322, ele mudou essa data para o domingo. Portanto, com todos os costumes do Império Romano, trazendo todos os deuses romanos para dentro disso. Olha, o que Constantino fez, irmão, não foi ser cristão, não. Ele deixou a liberdade para todas as religiões cultuarem da forma que queria. E com isso beneficiou os irmãos naquele contexto, graças a Deus. Mas entenda isso, Constantino não estava ali abusando a autoridade imperial, mudando uma ordenança de Deus que era santificar o sábado. Portanto, para mim, eu não vejo problema nenhum de continuar santificando o sábado, mas deixa eu lhe dizer mais algumas coisas, tá certo? A mudança para o domingo, por qualquer justificativa, ela não faz sentido. Deixa eu dizer aqui pelo menos 3 para você, tá certo? Primeira dela, porque Cristo ressuscitou no domingo,
Isso não justifica. Ora, Cristo foi ofertado no dia que o carneiro era sangrado, o cordeiro. Então ele disse que ressuscitava 3 dias, tinha que ressuscitar no terceiro dia, e o terceiro dia era domingo. Mudar o descanso para domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, para mim, isso não faz sentido. Podia permanecer no sábado tranquilamente. Tá certo? Segunda coisa, porque Constantino determinou, isso é pior ainda. Porque foi um pagão que determinou por uma lei imperialista de um imperador romano, com costumes romanos, trazendo todos os deuses romanos para dentro do cristianismo, tá certo? E a terceira coisa, para não confundir, porque o sábado é guardado pelo judeu e os cristãos não podiam também descansar no sábado, eu também penso que isso não faz nenhum sentido, é apenas guerra religiosa, é apenas briga religiosa, e de religião e de religioso eu quero passar distante. Eu digo para você que eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Estou dizendo para você que Deus não alterou o sábado, não. Quem alterou o sábado foi o homem. Agora vamos entender. Eu citei 3 exemplos aqui. Justificar a mudança do sábado para domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, para mim isso não tem sentido. E justificar porque Constantino determinou, olha, isso é a pior desgraça do mundo, porque esse homem não era nem crente. E a terceira coisa que usam aí, para não confundir, porque o judeu, na festa cerimonial do judeu, ele celebra o sábado, para não confundir o cristianismo com o judaísmo, também não vejo sentido, porque não dá para confundir. Nós somos cristãos judaicos, somos os judeus espirituais. Ô, glória! Você precisa entender isso. Aí eu vou terminar dizendo aqui para você que é salutar nós sabemos que o trabalho escravo é crime. Você que faz trabalho escravo com alguém, você é um criminoso. Exploração de pessoas do sistema governamental injusto, desonesto, perverso, que só cria imposto, que quer roubar da gente. Isso é perversidade, sem dar folga a ninguém. Quer criar uma folga aí fajuta, mentirosa. Essas coisas aí, isso é que é errado, tá certo? Portanto, dentro daquilo que Jesus ensinou, eu quero assim dizer para você que Jesus, em relação ao sábado, é que Cristo, quando ele diz que ele é Senhor do sábado, ele está dizendo que todos os dias são santos. Eu estou dizendo para você que se você descansa segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, por exemplo, se você é militar, aí você vai escalado para trabalhar no sábado, você vai dizer para o seu comandante, vou não, que eu guardo o sábado. Aí você fica preso. Quer ficar preso? É uma imbecilidade. Você pode fazer seu culto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O que Deus quer é que você tenha um dia para cultuá-lo. O que Cristo quer é que você cultue a Ele, tenha uma consciência de culto a Ele, exclusiva a Ele. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, meu irmão, olha, o que Deus quer de mim e de você é um descanso. Isso é natural. Porque se você não descansar, você vai se estressar mais rapidamente, você vai adoecer rapidamente. Até o motor funcionando direto precisa de manutenção. Até as máquinas que funcionam 24 horas por dia, tem um período ali que ela tem que parar para a manutenção. Então, o que Deus quer de mim e de você é descanso. Você precisa ter um dia de descanso, assim, pelo menos um dia. Agora, dizer que é domingo, isso é coisa de religião. Dizer que tem que ser o sábado, também é coisa de religião. Eu digo para você que nós precisamos descansar pelo menos uma vez por semana, quando você puder. E você precisa ter um dia de culto específico a Deus. Amém? Isso é que a gente deve entender. Não é seguir apenas a lei cerimonial. Os cerimoniais, Jesus, vomita, tá certo? Eu vou ler aqui Romanos 14:5, que diz assim: Paulo entendeu e diz o seguinte: tem todo um contexto, nós vamos só ler o 5, Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um seja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, em seu próprio entendimento, a sua animosidade, entender o que Deus representa para você, porque senão você vai acabar botando ou o domingo acima de Deus, ou o sábado acima de Deus, e aí você criou um Deus para você, você se tornará um religioso idólatra. Hoje o nosso contexto social reservou o domingo como dia de folga. E já nem mais, porque tudo funciona 24 horas, quase que 24 horas por dia. Estou te dizendo, eu sei que isso dá uma polêmica, não dá para explicar, é muito rápido isso aqui, mas entender que Jesus é maior do que o sábado. Ele não criou o sábado
por causa do homem. O homem é superior ao sábado, Deus é superior ao sábado, Deus é superior às religiões. Temos que entender isso. Se a sua condição é só uma cultura religiosa cerimonialista, aí você vai continuar cumprindo seu ritual cerimonialista, mas entenda, o que Deus quer de mim e de você é um descanso, e o que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos uma compreensão de uma adoração exclusiva a Deus através da pessoa de Jesus Cristo hoje. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor te dê entendimento. E assim, pastor André, você guarda o sábado ou domingo? Eu sigo o calendário social que está aí. Se eu tiver que trabalhar domingo, vou. Se eu tiver que trabalhar sábado, vou. Se eu tiver que trabalhar qualquer dia, vou. Mas eu tenho um dia específico para adorar a Deus. No caso, eu faço nos domingos e faço durante a semana também, todos os dias que tem culto. E aí o domingo por conta do feriado do calendário. Mas não é o calendário que manda em mim. É entender que há um Deus que é superior, que é quem governa a minha vida. Não é o Constantino que mudou um calendário e nem alguém que quer dizer que é uma lei cerimonialista que eu tenho que cumprir cerimonial. Não, rituais. Jesus fala de misericórdia, que o Senhor me ensine a ser misericordioso, que você possa também ser misericordioso. E se você guarda o sábado, meu irmão, Deus te abençoe. Se você guarda qualquer dia da semana, Deus te abençoe. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, e para mim, todos os dias são santos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos livros do mal e nos faça crer nele. E aí teremos vida eterna, porque isso é garantia de Deus. Não é sábado, nem domingo, nem segunda. É Jesus, o Nazareno. Amém.